Mas eu preciso compartilhar com você que não é a verbalização e não é a fala que vai alcançar o coração das pessoas com um resultado de transformação, se não vier seguido de atitudes, comportamentos, posturas. Na expressão que nós lemos, eu gostaria de você abrir a Bíblia ou o seu telefone celular, onde tem o aplicativo da Bíblia, para a gente meditar sempre com essa perspectiva de leitura do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Nós lemos ainda no começo do culto, e eu vou repetir para o coração dos irmãos assimilarem. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O desafio é bem delicado, viu, irmãos? Deste modo, saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A verbalização da expressão eu te amo já faz muita diferença. Quero sugerir aos cavalheiros aqui que digam com mais frequência às suas damas: eu amo você. E se você está casado, se você é noivo, se você é namorado, por favor, não canse de dizer isso. Repita sempre que entender como importante, e não precisa necessariamente uma data especial, nem aniversário de casamento, nem aniversário do cônjuge. Repita com alguma frequência, ao sair de casa, ao chegar em casa. É uma expressão boa de ouvir. Eu te amo. Já vou, viu, querida? Eu amo você. Ô, meu filho, eu também te amo. Isso se repete e vai sendo assimilado. Da mesma forma o pai, o filho: pai, eu te amo. Mãe, eu amo você. Filho, eu te amo. Vá, se cuide e tal. Isso é muito acrescentador no relacionamento. Me permita somente compartilhar com você esse cuidado de Jesus e essa necessidade da gente entender um pouco do que Jesus está nos orientando a fazê-lo como Ele fez. Porque relacionamentos que transformam é aqueles que não ficam apenas na verbalização. É aquele que não fica apenas na apresentação verbal, não é? Você está percebendo que os seus filhos vão ver esse material, né? e eles vão ser instruídos, não é? Na palavra de Deus, porque é o mês deles. Então, que bom que você está sabendo que seus filhos vão ser instruídos. Então, me escute aqui agora. Olha só, relacionamentos que transformam, relacionamentos que promovem algo diferente, precisa ter o padrão de Jesus. É muito bonito ver a forma, não é, cinematográfica das novelas, dos cinemas, dos filmes românticos e aquilo que é reproduzido talvez nas nossas telas, e a gente até admira e fica encantado. Porém, a representação daquilo que é divino e que é cristocêntrico vai exigir de nós um pouco mais. E acredite, as pessoas não são convencidas apenas por palavras. Expressar é muito importante. Dizer é muito importante. Mas as palavras não são suficientes. As palavras não vão alcançar muitos resultados se ficarem apenas na verbalização. Você já viu a expressão que diz que a palavra até promove um convencimento, um crédito, mas o exemplo arrasa. É a demonstração e a atitude que vai ratificar o que você está falando com muito mais certeza. E eu preciso compartilhar com você numa noite como hoje, como se nós estivéssemos batendo um papo, tomando
um café, conversando um pouco sobre Jesus, sobre o seu ensinamento de relacionamento, porque a igreja do Senhor Jesus não diz respeito à edificação. Essa questão predial é o templo que um dia foi investido e construído e com suor, sangue, lágrimas, sacrifício e depois então equipamentos e lustres e tudo mais. Isso é muito importante, mas isso não representa a igreja e não é a igreja necessariamente que Cristo se refere. É o templo, é o santuário onde a igreja está reunida. Igreja não é prédio, igreja sou eu, igreja é você. A igreja é a família de Deus reunido dentro dessas paredes. Dietrich Bonhoeffer, eu acho que é essa a expressão do nome dele, pelo menos como está escrito. Ele disse assim: a comunidade cristã verdadeira, aquela que vive a essência do amor de Jesus, é aonde a pessoa fraca e pobre encontra acolhimento, graça e abraço. E aonde a pessoa forte e rica aprende a ser humilde. A exposição do texto de João traz para o meu coração e para o seu essa expressão, como no versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Novo porque redefine, reorienta, traz novamente o cristão a uma reflexão, pois o padrão de amor precisa ser revisto. Não como esse padrão cinematográfico, não como esse padrão, inclusive, de uma geração como essa, onde os casais declaram-se amor eterno, e depois então se desentendem e rompem, e nesse rompimento existe agressões, insultos, ofensas e até mortes. Não como as pessoas estão expressando que amam, mas eu estou trazendo para você a ideia do amor genuíno de Jesus, que não tem segunda intenções e é extremamente natural, vindo da alma. É o testemunho do amor genuíno. Esse vai atrair então pessoas e impactar corações, que muitas vezes não precisa nem verbalizar o amor. O testemunho mais claro, mais forte, mais genuíno do amor vai atrair pessoas necessariamente para perto de você. Eu quero dizer isso a partir dos homens e mulheres, casados, noivos, enamorados, que o relacionamento em amor vai promover gentileza, carinho, atenção, respeito e tudo aquilo que vai desencadear um relacionamento onde vai gerar confiabilidade, e isso vai inspirar filhos, vai trazer a todos que estão perto uma sensação absurda de paz. Relacionamentos em Jesus com sinceridade e acolhimento verdadeiro, é como a palavra de Deus está nos dizendo sempre: olha, não seja amor fingido, mas que seja transparente, real e verdadeiro, que não haja máscaras, e muito menos maquiagem diante daquilo que a convivência mais cedo ou mais tarde vai denunciar. Porque o relacionamento vai trazer para nós a experiência da convivência, e aquele ditado popular que diz: quer conhecer, conviva. E é nessa convivência que nós vamos então perceber que ficou apenas a expressão eu te amo verbal, e falta muito para que seja vivida. Quero compartilhar com você a expressão do escritor C.S. Lewis, que diz assim: amizade nasce no momento em que uma pessoa diz à outra: o quê? Você também? Pensei que eu fosse o único. Sabe aquela experiência de poder dizer ao outro assim: olhe, não se aflija, eu já vivi isso. Eu conheço alguém que já viveu isso. Olha, isso é perfeitamente humano, isso é natural.
Aquele sentimento que nos coloca igual ao outro, sem sensação de superioridade, sem sensação de que nós somos porque talvez sejamos cristãos, ou talvez por causa de uma posição social, nos tira do nível. O amor genuíno de Jesus traz para nós a percepção que nós somos iguaizinhos, e a gente deixa o outro com a sensação leve, feliz, de que não há julgamento, pelo contrário, há um abraço, um acolhimento, e de dizer, olha, não fique assim, porque é comum, acontece, você vai superar. Quem sabe você vai dizer, eu já vivi isso, eu já tive uma experiência parecida, e deixa o outro muito tranquilo e feliz e muito realizado, porque não foi julgado e muito menos tripudiado com a sensação de que o outro seja superior a ele. Isso é um amor que nos deixa impactando quem está perto de nós. E eu quero dizer a você que esse desafio, inclusive, é para que a gente possa trazer as pessoas para conhecer Jesus, não por causa de uma placa denominacional que a gente faz parte, muito menos em função de um nome de igreja que a gente congrega, mas por causa de um amor genuíno de Jesus que nos promove um impacto. A igreja primitiva começou a desenvolver no primeiro século o amor genuíno de Deus, que causou relacionamentos aonde havia aquela sensibilidade de compartilhar a vida, de trazer a todos para a mesa, para desfrutar da bênção de ajuda, aonde os relacionamentos foram tratados e conduzidos como seres humanos que somos, imperfeitos, mas mesmo assim, num desejo constante de sacrificar o egoísmo, de destruir a arrogância e de tirar de nós qualquer princípio de superioridade, entende? A diferença então, para promover no coração daquele que não tem Jesus, é um desafio, aonde a gente poder viver aqui dentro aquela perspectiva maravilhosa de promover no visitante que vem até nós, primeiramente, o encanto, quem sabe pela bênção de uma estrutura fenomenal como esta, espaço de um estacionamento confortável, comodidade de poder chegar com toda acessibilidade, um santuário confortável, iluminação tranquila, olha só, conforto, comodidade, e isso é muito bom e maravilhoso, mas aquela sensação de chegar, de ser abraçado, de ser acolhido, de ser respeitado, de ser recebido, e aqui ter a oportunidade de dizer, olha, não somente a estrutura, não somente uma música, não somente talvez o sermão, mas nós estamos aqui, e imaginemos então se não tivéssemos iluminação, imaginemos então se não tivéssemos uma estrutura confortável como essa, imaginemos então como nas igrejas dos interiores ou dos setores mais difíceis, que talvez até adora com lâmpadas ou iluminação de candeeiro ou coisa do tipo, mas ser acolhido com um sentimento nobre daquilo que diz respeito à presença de Jesus, e no sorriso poder abraçar e dizer, olha, quão bom encontrar você, quão bom receber você, que especial poder abraçar e receber você, quer seja um irmão em Cristo, quer seja alguém que nos visita. Relacionamentos sinceros eliminam literalmente barreiras de preconceito e abrem portas, inclusive para o Evangelho. E aí eu vou abrir um parênteses aqui no nosso roteiro e vou fechar imediatamente para dizer a você, quer impactar as pessoas para conhecer Jesus, esqueça a bandeira denominacional que você faz parte, esqueça o nome da sua igreja, isso não é o mais importante, viva a essência do Evangelho, ame como Jesus amou, seja uma pessoa que transmite luz, paz, otimismo, vibração, a bênção de Deus na sua vida, aonde você chegar, vai trazer para as pessoas o impacto de que dizer, que figura é essa? E dentro de suas características, aquele que é mais extrovertido, que tem a facilidade mais de um sorriso, de uma gargalhada, de iniciar uma conversa, de bater um papo, e isso é uma característica pessoal, individual, e Jesus não quer que você mude necessariamente seu perfil de característica individual, não, seja você comedido, caladinho,
tranquilo, sem muito barulho, sem muita zoada, muito bem reservado, mas que haja no seu coração a oportunidade de aonde chegar, trazer a paz de Deus que existe em você. Não tem coisa mais impactante para a gente anunciar Jesus do que a nossa presença. Diz às pessoas: fulano chegou, que coisa boa. Isso quer seja em casa, quer seja numa reunião familiar, quer seja na empresa, quer seja onde você for. E aí eu vou fechar o parênteses e continuar o nosso roteiro, simplesmente lembrando a você. Imagine então o contrário, mesmo você expressando Jesus, mesmo você dizendo que é cristão, mesmo você até sinalizando sua denominação ou igreja, mesmo você até portando a Bíblia para cima e para baixo, mas de repente chegar na empresa e os colegas de trabalho, assim que você chega, já coça a cabeça e diz: eita, chegou. A presença da fofoca, a presença da inveja, a presença das palavras mal colocadas, a presença da infelicidade de alguém que diz e fala sobre Jesus, mas não vive esse amor genuíno. Portanto, desafio você a conhecer de perto cada vez mais Jesus. Brennan Manning escreveu assim: o maior impedimento para a fé no mundo hoje é o cristão que reconhece Jesus com os lábios, mas o nega com seu estilo de vida. Você me permite repetir? Deixa eu repetir essa frase para você. Você já viu alguém que não quer conversa com um cristão? Você já viu alguém que não quer ir a uma igreja evangélica nem amarrado? Você já viu alguém talvez e teve a experiência de alguém que rejeita a própria pessoa de Jesus? E aí quando a gente às vezes analisa, estuda o caso, conversa, descobre que tem uma experiência negativa e infeliz, desabonadora com alguém que se dizia crente no Senhor Jesus. A expressão do Brenner faz sentido. O maior impedimento para a fé no mundo hoje é o cristão que reconhece Jesus e anuncia a todos com seus lábios, mas o nega com seu estilo de vida, com a sua maneira de viver, com a sua forma de falar, com o seu comportamento. Quando a igreja experimenta, e quando nós como cristãos em Jesus experimentamos o amor de Deus e vivemos Ele com todas as nossas imperfeições, e os nossos amigos vão descobrir nossas imperfeições, a nossa família já sabe nossas imperfeições, os colegas de trabalho vão ter consciência das nossas imperfeições, mas isso não destrói o discurso, a minha fala a respeito de Jesus, e muito menos a minha vida com Jesus, porque imperfeito todos nós somos, e nada mais interessante, nada mais maravilhoso de alguém que já, por si só, já se coloca na condição de pecador, já se coloca na condição de merecedor, já se coloca no mesmo nível que todos os demais. Não é porque você tem Jesus ou porque você faz parte de alguma comunidade chamada cristã, que você tem o direito de se achar melhor do que quem quer que seja. Muito pelo contrário, Jesus nos ensina a aprender na sua palavra que nós somos os mais miseráveis dos homens, como o apóstolo Paulo nos educa e nos ensina. Precisamos de Deus todos os dias, e as pessoas podem até conhecer os nossos defeitos, mas eles saberão que nós estamos lutando diuturnamente para uma busca de uma melhora, de um aperfeiçoamento em Cristo, não para sermos melhores do que ninguém, mas para poder entender um pouco mais do plano salvífico de Jesus na cruz do Calvário, que nos torna santos na pessoa de Jesus e nos faz amar mais as pessoas. E quando me lembro então dos casos que a gente pode associar a essa meditação aqui, da experiência de Jesus com uma mulher adúltera, aonde Jesus olhou com um olhar carinhoso, de amor, de respeito à figura humana, de respeito a uma mulher que, apesar de todos os seus erros, pecados, ele então demorou ali alguns minutos talvez, enquanto todas as acusações querendo detonar a vida daquela mulher, e não somente num comportamento religioso de cumprimento da lei, mas como uma afronta para saber o que é que Jesus faria, qual é a atitude de Jesus para colocar Jesus então num
xeque-mate ali, numa circunstância vexatória, e era essa talvez a maior intenção do que mesmo condenar e apedrejar aquela mulher. Mas o olhar de Jesus é pela vida humana, pela pessoa humana. E se tinha alguém ali que tinha toda a preciosidade no julgamento, era Jesus. Como Deus, conhecendo a história daquela mulher, passado, presente e até o futuro, teria todas as condições de condená-la ali diante de todos, mas num gesto carinhoso dizer àquela mulher: olha, cadê os teus acusadores? Porque Jesus desafiou a quem tem o primeiro o pecado, quem se achar sem pecado, então lance a pedra. E a Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos foram largando a pedra e indo embora. O amor de Jesus vai além do nosso pecado, vai além da nossa dificuldade, da nossa falha. O amor de Jesus é impressionante e nós precisamos, como Jesus, aprender e assimilar isso, porque nós olhamos de imediatamente o erro, a falha, o pecado. Conta-se que uma professora abriu na lousa, assim na lousa, abriu, aí colocou uma tabuada de 9 e começou então a escrever 9 vezes 1, aí ela colocou 17. 9 vezes 2, ela colocou 18. E aí continuou toda a tabuada. Aí as crianças na sala começaram a sorrir, começaram a brincar, começaram então. Ela colocou todas as respostas certas, com exceção de uma. A primeira, 9 vezes 1, ela colocou 18. E aí todas as demais ela colocou rigorosamente como manda a tabuada, certinho, até 9 vezes 10. Mas as crianças ficaram em cólicas e muito alvoroçadas e rindo e brincando. E quando ela olhou e terminou então de assinalar, o que foi que houve? Aí uma das crianças: professora, a senhora errou, o primeiro ali está errado. E ela disse: é verdade, está errado. Agora percebam, jovens crianças, a vida vai fazer isso com vocês. Vocês vão acertar 90% da vida. Vocês vão acertar muito da vida de vocês. Mas o reconhecimento vai ser 0. O reconhecimento vai ser nenhum. O primeiro erro de vocês, vocês vão ser zoado, vocês vão ser ridicularizados, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser desprezados. Essa é a sociedade que a gente vive, é o núcleo familiar que a gente vive, é uma igreja talvez que a gente vive. A gente acerta em todos os detalhes, mas na primeira falha, no primeiro erro, então serve talvez de crítica, de gozação ou de desmerecimento. E aí eu preciso a você, não foi só a mulher adúltera. Jesus passou por Zaqueu, que estava na árvore, um homem completamente, como que eu posso dizer, com adjetivos dos mais indesejados, pequeno na estatura, mas grande na ganância, na roubalheira, na desonestidade, mas queria conhecer Jesus. Aí Jesus olha para a árvore, olha para o cara e diz: Zaqueu, desça daí, meu filho. O que é que você está fazendo aí? Você não tem nem tamanho para estar aí, quanto mais na árvore. Agora veja o espanto, irmão. Jesus nos chama pelo nome. Como que Zaqueu ia imaginar que Jesus sabia o nome dele? Jesus sabe seu nome, Jesus sabe suas falhas, Jesus sabe seus defeitos, Jesus sabe seus pecados, Jesus sabe tudo de você. E Ele chama você pelo nome com carinho. E Jesus não fez a exposição dos erros de Zaqueu, disse somente: desça, porque eu quero ir na sua casa. Sabe o que Jesus quer? Um contato pessoal com você, íntimo, próximo, longe de acusadores, longe de sociedade, longe talvez de coletividade, com você, na individualidade da sua casa, do seu quarto. Quero conversar com você, quero tratar com você. E ali conversou de uma forma especial, solene. Foi criticado. Como é que Jesus entra na casa de Zaqueu? Como é que o Messias entra na casa de Zaqueu? Como é que o teu mestre entra na casa de um pecador daquele? Jesus não está preocupado com o que vão dizer a respeito dele. Jesus está preocupado com a transformação que ele vai fazer na sua vida. E seja lá o que for que precisa ser feito, ele vai fazer para que Jesus transforme você através de relacionamentos saudáveis e abençoados. Essa é a igreja de Jesus. Eu quero
concluir nossa fala dizendo a você assim: olha, que tal trazer para você a reflexão sobre como é que está o seu coração hoje em relação aos seus relacionamentos? Para que a gente confira todos os nossos relacionamentos. Traga a mesa espiritual agora, de verdade. Você não mora sozinho, mora? Você mora sozinho na sua casa, mas se mora sozinho, você que está assistindo, talvez onde você estiver assistindo hoje ao vivo ou em qualquer momento posteriormente, mesmo morando sozinho, mas você tem pessoas no seu relacionamento, tem amigos, você tem clientes, você tem funcionário, você tem pessoas que trabalham com você, você que mora com a família, com a esposa, com filhos, você que mora com a família, você que trabalha, você que tem empresa, você tem empregado, você tem patrão, nós temos relacionamentos, e eu estou desafiando você a pensar agora. Relacione seus relacionamentos. Esses relacionamentos seus têm de você honestidade, transparência e a presença do Espírito Santo de Deus em Jesus, para que você seja um profissional muito próspero, abençoado, mas os seus relacionamentos dizem respeito ao cuidado que você tem, mesmo com um chefe injusto, ou com um supervisor incoerente, mesmo com pessoas que lhe perseguem. Talvez dentro da família, pessoas que não lhe compreendem, ou você está vivendo dilemas com dificuldades de relacionamentos familiares. Talvez dentro da empresa, quem sabe na igreja, onde você está, não sei qual é o seu relacionamento e que nível está acontecendo, porque a nossa palavra hoje é dizer a você: olha, eu preciso dizer a você. Você vai começar a impactar as pessoas quando Jesus for o mestre por excelência na forma como você se relaciona. E não precisa ser bobo, não precisa ser infantil, não precisa ser ingênuo para deixar que as pessoas o desmereçam, o destrua ou façam o que quiserem com você. Tome atitudes de cuidado, de zelo, de proteção, mas simplesmente ame. Porque possivelmente pessoas estão agindo de alguma forma por alguma situação espiritual que precisa da sua oração. E são pessoas que precisam de Jesus. Relacionamentos sinceros, acolhedores, são muito melhores do que todo sermão pregado no púlpito da igreja. Preciso dizer a você, quando a gente encerrar o culto desta noite e ministrarmos a oração final e a bênção apostólica, a sua vida tem um poder de impacto e de levar as pessoas a pensar em Cristo muito mais forte do que qualquer mensagem ministrada em púlpitos da igreja. A sua vida e a maneira como você se comporta tem uma força enorme. Quando a igreja ama, e ama verdadeiramente, como aprendiz de Jesus, as pessoas ao nosso redor começam a rever conceitos. Porque não é uma mensagem religiosa, não é uma ministração denominacional, muito menos de igreja X, Y ou Z, mas é a expressão do Evangelho de Jesus no seu sorriso, no seu bom dia, na sua presença, na leveza da sua vida, na condução transparente do seu coração e trazendo a todos os ambientes que você percorre, quer seja família, quer seja empresa, quer seja escola, quer seja faculdade, quer seja rua, quer seja metrô, quer seja estação, quer seja rodoviária, quer seja supermercado. Gente, as pessoas estão carentes de generosidade, estão carentes de ações que revelam Jesus, um bom dia, um por favor, um muito obrigado, você foi muito gentil. Sexta-feira eu tive no aniversário de 15 anos e tinha uma moça segurando a iluminação o tempo todo, com um foco aonde estavam acontecendo as coisas, e eu passei por ela e disse: olha, a minha palavra e a minha oração ali ficou muito melhor por causa da sua iluminação. Muito obrigado. Simples assim. Possivelmente nos faz e nos chama muito mais a atenção, de repente, cumprimentar o diretor executivo da empresa. Olá, doutor fulano de tal, bom dia. E talvez o cara nem perceba que você exista. Mas muito mais do que o diretor e o executivo, que também é um ser humano, e se a gente pode ser gentil, por que não? Mas sabe o servidor do cafezinho? E sabe aquele que faz a faxina?
Ah, que legal. Obrigado porque o ambiente está mais limpo e perfumado, porque o seu trabalho é muito importante. Uau! São demonstrações simples de comportamentos que nos ensinam, através de Jesus, que a valorização do ser humano é algo incrível, fabuloso. O amor não é apenas uma orientação doutrinária, nem da igreja e nem de nenhum segmento religioso. O amor é a atmosfera que a igreja precisa promover para que todos nós respiremos. Faça assim comigo. Que nesse ambiente você encontre o perfume do amor de Cristo. Que Deus te abençoe.